Fala galerinha da física, aqui quem tá falando é o Fernando Augusto do canal Física de Altas Energias. E no vídeo de hoje, a terceira família do modelo padrão, dando continuidade à nossa série O Zoológico de Partículas. Segue a vinheta! No último vídeo nós vimos o assentamento da segunda família do modelo padrão e suas características bem definidas. Com isso, os físicos começaram a se perguntar se haveriam novas partículas fundamentais que apresentavam as mesmas características. O primeiro a desenvolver um trabalho foi o físico laureado com o prêmio Nobel Martin Peale, no laboratório SLAC. Segundo Peale e sua equipe, a ideia era buscar um lepton com características semelhantes ao elétron e ao muon, porém com uma massa muito maior. O SLAC era um laboratório de ponta na época, hoje em dia ainda continua sendo, contudo as suas funções são um pouco diferentes. Peale e sua equipe, fazendo uso do acelerador linear de Stanford, começaram a bombardear elétrons contra pósitrons, e dessas colisões começaram a emergir estatística suficiente para apontar a existência de um lepton com uma massa de cerca de 1,977 GeVs, massa essa daí muito superior às demais massas conhecidas dos leptons, e uma meia-vida muito menor, entendeu? Em torno de cerca de 10 elevado a menos 13, quase 3 vezes 10 elevado a menos 13 segundos. Ficava claro a existência desse terceiro lepton, que foi chamado de tau. Tau esse que tinha como principais formas de decaimento um decaimento no muon, certo? Também tinha como resultado final um neutrino associado a ele, e uma outra parte importante do seu decaimento seria o decaimento no elétron diretamente. Todas as partículas procuram justamente a estabilidade. Martin Peale também foi um dos pioneiros nas discussões sobre os sabores dos neutrinos. Ficava claro que havia uma distinção entre os neutrinos do elétron, do tau, e o neutrino do muon. Então, o quadro para os nossos leptons ficava da seguinte maneira: nós tínhamos o elétron com massa de cerca de 0,511 GeVs, né? 511 keV no caso, né? 0,511 MeV, carga menos 1, certo? E aí a gente teria o muon, que tinha uma massa de 106 GeVs, e o tau com massa de 1,77 GeVs. Isso daí nos daria uma ordem de cerca de 207 vezes a massa do elétron para o muon e de 3.478 vezes para o tau. Ficava claro que se havia um elemento da terceira família para os leptons, também deveria haver para o quark. Deram o nome de quark tau e quark bóton, porém não se sabia quais seriam suas massas. O primeiro físico a começar o seu trabalho dentro disso daí foi Leon Max Lederman, que também recebeu o prêmio Nobel de Física de 1988. Lederman começou a trabalhar no Tevatron, que é o acelerador do Fermilab, um dos grandes laboratórios do mundo, ainda hoje na atualidade. E ele fazia nesse laboratório a colisão de prótons. Foram justamente nessas colisões que começaram a emergir partículas, certo? Que tinham características de mesons, certo? E eles possuiriam uma massa de quase 10 GeVs. Ficava claro que esse daí deveriam ser certamente um meson associado às partículas esperadas. Depois, através de experimentos mais completos, ficou claro que esse meson seria um meson YB, certo? Que seria formado por um quark bóton e um anti-quark bóton. E posteriormente nós podemos estabelecer suas massas e meia-vida respectivamente em 4,18 GeVs e na ordem de cerca de 10 elevado a menos 12, 1,3 vezes 10 elevado a menos 12 segundos de meia-vida. Estava descoberto o quark bóton
o penúltimo quarto a ser descoberto. Uma coisa que se vale destacar é que para essa descoberta foi usada as técnicas de Samuel Ting, ao qual você, durante o processo de colisão, você emitia cortes, estabelecendo qual seria a energia mínima das partículas estáveis que chegavam no final do detector. A partir disso daí, você conseguiria fazer a soma e encontrar esses valores. Ficava faltando então a gente encontrar o nosso quark top. Contudo, devido à sua altíssima energia, foram necessários anos e anos de estudo. E só lá para 1995, no mesmo Tevatron do Fermilab, com energia de quase de 1 tera, foi possível encontrar essa partícula com cerca de 5 sigmas de certeza. E se ficou confirmado que ela teria uma massa de 173,5 GeVs e teria uma meia-vida de cerca de 5 vezes 10 elevado a menos 25 segundos. Então, estávamos aí fechando o quadro da terceira família do modelo padrão, aonde uma das suas principais características é o aumento de massa entre famílias e a diminuição de meia-vida. O quark top, ele teria cerca de 75 mil vezes maior do que a massa do quark up, por exemplo. Hoje, nós produzimos experimentos e temos muito mais certeza dos quark tops e suas interações feitos no acelerador do Fermilab, que é um acelerador de muito maior potência. Então, com um quadro completo, nós sabemos que o top decai no bottom. O bottom pode, por sua vez, vir a decair no quark charm. O quark charm vai decair no strange. E o strange vai decair ou no up ou no down, certo? Estava completa a terceira família do modelo padrão. Com isso daí, os físicos começaram a se concentrar na procura da partícula Deus ou o bóson de Higgs, que nós vamos falar no vídeo posterior. Mas ficou aquela pergunta no ar: será que existe uma quarta família que apresenta as mesmas características, porém massas muito superiores? Até o presente momento, nada indica a existência de tal família. Tanto é que o próximo passo da pesquisa do CERN é a pesquisa pelo que a gente chama de supersimetria. Pessoal, muito obrigado.